Muito boa noite para todos, sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam especialmente bem-vindos, os de sempre. Vamos nós. Os lugares aqui ficam vagos. O Elton está aí? Observar se alguém estiver procurando lugar. Enfim. Desculpem, hoje estou aqui. Eu tenho aqui um cristalzinho de gengibre aqui. De repente eu posso precisar do seu. Eu te aviso. Bom, gente, vamos hoje mais uma vez, mais um encontro nosso de aprendizado. Num dia especial. Eu estou falando aqui, eu não sei se porque eu estou sem ouvir, se está bom para vocês aí atrás, está legal? Ricardo caprichou, né? É um dia especial porque nós tivemos ontem, foi isso que na verdade me inspirou a gente ter o tema de hoje, o Dia dos Pais, né? E pai, amor de pai, aquilo tudo, e eu não tinha tema, de repente, de madrugada veio a inspiração da gente entender essa relação paterna com o nosso Pai Celestial. E eu tenho certeza, eu me surpreendi quando comecei a deixar que viessem as intuições, a me preparar para que a gente pudesse hoje compartilhar isso aqui em mais um trabalho. E eu quero sempre deixar claro para as pessoas que estão conosco que nós não fazemos aqui uma palestra, e hoje muito menos, num sentido intelectual dessa palavra, de modo a passar conhecimentos para vocês. É claro que o que eles me transmitem eu muito imperfeitamente consigo repassar, vem, claro, conhecimento, mas o fundamento aqui, que é o fundamento dessa casa, é uma vivência, é um trabalho que tem que ser realizado a todo momento, em todos os dias, em todas as horas, em todas as atividades que se fazem aqui. Sejam elas quais forem, inclui-se, portanto, esse encontro nosso de segunda-feira. É, portanto, um trabalho espiritual, um trabalho de aprendizado e não apenas alguém aqui passando conhecimentos para vocês. E, na verdade, quando a gente fala de pai, o nosso relacionamento com o Pai Celestial é algo que a gente certamente acha que sabe. Eu me surpreendi quando preparava, de ver o quanto eu mesmo, apesar de já ter me debruçado sobre o tema algumas vezes, o quanto as coisas se renovam se a gente tem a alma aberta de aprendiz, que, aliás, é uma das coisas muito importantes aqui dentro dessa casa. O espírito de aprendiz. Aqueles que estão conosco aqui desde o início, né, tem aqui o Emanuel, tem a Cláudia, se lembram de um folhetinho que virou história, né, em que a gente colocou naquele folheto, já há mais de quase 20 anos atrás, os princípios que moviam a casa a ter se constituído a partir de uma reunião de pessoas. E uma das coisas que delineia e norteia para nós e continua sendo importante é esse espírito de aprendizado. Muito longe de nós sermos donos de qualquer verdade, sempre perto de nós a possibilidade de aprender a qualquer instante, de renovar os nossos conceitos a partir de coisas que nos cheguem, e com o espírito de aprendiz é fácil da gente, às vezes, até abdicar de certas visões para acolher outras, porque se somos aprendizes, estamos aprendendo o tempo inteiro, e aprendemos o tempo inteiro mesmo, né? Dizia um grande mestre racídico que, no seu contato com os seus discípulos, 90% era ele aprendendo e 10% era ele ensinando. Eu concordo com ele, e eu diria só que, se eu me ponho nesse local, eu diria que, no meu caso pessoal, 99,9999% sou eu aprendendo. O zero com muitas vírgulas e depois o 1 lá atrás, eventualmente possa ser eu ensinando alguma coisa. Mas o que é importante é que a gente compartilhe vivências, porque essa casa foi constituída para ser um local de vivência da divindade. E a divindade se manifesta de infinitas formas, apesar de ser una e continuar a ser una sempre. Esse é o grande mistério. E uma das suas formas, e que foi abordada, e hoje é o nosso tema, é a forma paterna.
que foi especificamente expressa por um dos grandes mestres que passou nesse planeta, por muitos, inclusive, considerado, a gente respeita, mas não é a nossa visão aqui, respeitamos a Jesus como um ser crístico, que veio trazer a consciência crística para toda a humanidade, a grandeza do seu espírito não precisa de religiões a apontarem a ele como Deus encarnado, como único, enfim, tudo aquilo que constituiu base de briga religiosa. A gente abandona aqui para aprender a amar Jesus, como, por exemplo, o amam os verdadeiros servos, que nem poderiam ser chamados até de cristãos. Um dos grandes exemplos é um dos nossos grandes, eu diria, também mestre nessa casa, o Paramahansa Yogananda, que o amou de todo o coração e sabia que aquele amor dele não podia ser cercado por nenhuma religião específica. Jesus foi amor puro e a sua vida foi isso, dentro da tradição em que ele viveu, expandindo consciências, expandindo não só a consciência dos seus contemporâneos, como continua expandindo até hoje a consciência daqueles que procuram se ligar à divindade. E ele foi quem trouxe a palavra Pai para mais perto e definiu isto, mas não como algo intelectual. Então, o que nós hoje vamos procurar é, nos guiando por essa rota que Jesus abriu, entender que tipo de relacionamento nós temos com o Pai. Talvez fazer uma avaliação aqui, e a ideia hoje, e certamente até porque o tema não nos pede muitas derivadas intelectuais ou de consciência, a ideia hoje é que nós façamos uma meditação guiada no final, com um tempo razoável, para que nós possamos sentir, perceber, viver com mais intensidade, muito mais do que estruturar conceitos no nosso intelecto. Desculpe, mas vamos ter que utilizar alguns. É essa a ideia. Eu queria até mostrar para vocês uma curiosidade antes da gente prosseguir. Eu sempre brinco, isso aqui eu chamo de uma muamba espiritual. Por que razão? Isso aqui são serviços de leitura da Self-Realization Fellowship. E um amigo nosso, eu acho até que ele já passou, porque há muitos anos que nós não mais passou para o mundo verdadeiro, ele nos conseguiu, porque isso aqui é usado, não sei quem de vocês já esteve em alguma célula da Self e sabe que se faz um serviço de leitura, especificamente com um tema, e se segue a leitura e depois a meditação. E esse amigo nosso, com muito respeito, né, conseguiu uma série de leituras de serviços da Self, isso há 20 anos atrás. E essa muamba, por isso eu chamei de muamba, né, porque foi feita de uma forma não ortodoxa, chegou às nossas mãos e eu fiquei, num primeiro momento, muito constrangido de usá-la, porque, afinal de contas, né, mas Paramahansa Yogananda é um grande amigo nosso, muito amigo. Eu já contei algumas histórias aqui para vocês de contatos com ele, né, da história quando eu me inscrevi na Self, eu fiz um estudo até se me tornar um Kriyaban, lá na década de 90, e quando você faz o estudo, eles te perguntam a religião, e eu coloquei que eu tinha uma formação dentro do Espiritismo, e a Self, normalmente, ela tem uma restrição a isso, e ao fazer a restrição, disse que estava me mandando umas palestras do mestre, do Yogananda, a respeito disso. Muitos de vocês já sabem dessa história, porque eu quero emendar nessa outra. Aliás, eu nunca contei aqui. Não contei. Não, essa daqui que eu estou contando, já contei. A daqui eu vou contar, acho que nem você sabe disso. E eu fiquei preocupado. O que vem nessas palestras, né? E chegou um envelope da Self, depois de um tempo, vazio. Eu falei, esquecendo de colocar lá dentro. Nessa mesma noite eu tive um sonho com o Paramahansa Yogananda, rindo a beça, que ele era muito alegre, dizendo assim, não, eu tirei lá de dentro do envelope aquelas coisas todas, hoje eu vejo um pouco diferente. Falei, ótimo, que obrigado. Continuei estudando na Self. Mas tem uma explicação, tudo na vida tem explicação. Yogananda era um ser extremamente amante da divindade e para ele o que interessava era essa ligação com Deus. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele encontra nos Estados Unidos uma mediunidade que lá, quem estuda o Espiritismo sabe que ali nos Estados Unidos foi um dos locais, inclusive se marca em Heidelberg, a partir da manifestação das irmãs Fox,
que eram médiums de efeito físico, o nascimento dos efeitos físicos na nossa civilização moderna. Isso é antigo quanto tempo. Mas foi um marco. E nos Estados Unidos a mediunidade se desenvolveu com uma visão, como eles têm, de uma ética protestante, vamos chamar assim, em que o médium cobra, o médium, enfim, até hoje. Né? Quer dizer, há grandes médiums nos Estados Unidos ainda, mas que lá não tem nenhum problema a cobrar. E havia aqueles que degeneravam isso, que se tornavam apenas utilizadores da mediunidade. O Yogananda chegou e viu isso. E ficou, peraí, mediunidade não. O que ele ficou conhecendo nos Estados Unidos foi isso. Só que ele também era um grande médium. Há vários relatos da Self em que ele, em transe, transmitia mensagens diretamente da Mãe Divina, com voz feminina, completamente incorporado. O que é isso, senão a mediunidade? Então, há mediunidade e há mediunidade. Mas ele fez muito bem. Mas, enfim, eu estou me alongando. Eu estou animado hoje com essa história de ter tempo para a gente fazer a meditação. E essa história, enfim, ele ficou claro para mim que eu podia seguir tranquilamente essa visão espiritual, mediunidade, sem me preocupar com o que ele, encarnado, lá atrás, naquela circunstância, encontrou. Bom, a segunda coisa é sobre isso. Eu ganhei, são 7 volumes. É material à beça, tem coisas fantásticas aqui, algumas que estão nos livros, outras que não. Falei, o que eu faço com isso, gente? Né? Afinal de contas, eu vou à Self, eu vou lá devolver, né? Dizer, pô, olha, eu recebi isso aqui, será que eu posso usar? Eu tinha certeza que eu ia receber um não. Né? Então, falei, vou deixar aqui para saber o que acontece. Ora, isso foi talvez 1999. Eu estou lá um dia em casa, enfim, onde eu morava, meu filho pequeno, era pequeno nessa época, chega um dia com uma dessas fascículos na mão e fala assim, papai, coisa engraçada isso aqui, ele estava fazendo em inglês, né? Service Readings. De que é isso aqui? Eu falei assim, do Paramahansa Yogananda. Você conhece ele? Eu falei, não, você fala nele. Eu falava muito, né? Desde de cedo ele nasceu ouvindo isso, muitas coisas. Eu falei assim, pois é. Olha, eu queria conversar com você uma coisa. Essa noite, eu acordei e eu ouvi uma coisa no meu ouvido. Eu estou falando para vocês uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu preservo muito informações pessoais. E eu acordei hoje à noite ouvindo assim, vá lá e pega a coisa do Rei Bhagavan. Rei Bhagavan? Você já viu isso? Não, eu ouvi, vai lá e pega a coisa do Rei Bhagavan. Eu não encontrei nada, estava lá nisso aqui jogado, eu peguei aqui e trouxe para você. Eu falei, Rei Bhagavan é uma saudação a Krishna. Existe inclusive uma música, um mantra da Self, que é Rei Bhagavan, Rei Bhagavan, Rei Bhagavan, Rei Bhagavan, Rei Bhagavan. E vai se cantando. O filho tinha 7 anos, sei lá, 8. Isso aqui é a coisa do Rei Bhagavan, pegou isso aqui, trouxe. Não foi tão claro quanto da outra vez, né? Não foi a Yogananda que apareceu, mas eu falei, quer saber? Eu vou entender isso como um sinal de que eu posso utilizar isso aqui com muita responsabilidade. E passei a usar isso lá nos nossos encontros da Gávea. Eu lia, e até hoje eu acho que até vou ler, porque tem coisas tão interessantes aqui que eu acho que eu vou puxar diretamente dele. E o Yogananda, por que eu estou falando isso? Porque ele foi uma das pessoas que entendeu perfeitamente e viveu até pelo seu status espiritual essa ligação que nós precisamos ter com o divino. E principalmente na sua faceta paterna. Vamos voltar um pouquinho a Jesus. Jesus faz parte de uma tradição que vem do povo hebreu. Apesar de todas essas tradições, a gente repete isso muito aqui, é importante que se repita, são todas vindas da mesma fonte. Não há separação no mundo verdadeiro, aquela que nós acreditamos existir aqui. As nossas visões religiosas, as nossas visões tradicionais, sejam quais forem elas, por mais perfeitas que elas possam ser, por mais abertas, elas são parciais. Do lado de lá, não há, quanto mais o plano é elevado. É claro que nos planos astrais próximos ao planeta, existem
instituições vinculadas a algumas religiões. Isso às vezes confunde as pessoas, porque espíritos encarnados podem continuar ainda tendo ligação com as religiões que eles professaram. Mas isso não é o caso de um Paramahansa Yogananda, de um Padre Pio, de um Francisco de Assis, de um Chico. Para esses espíritos, quanto mais elevado, mais se perde essa percepção separadora ou separatista que nós tenhamos. Ainda que você aceite que há uma outra religião, ainda que você aceite que o Deus é único e não se prende a nenhuma estrutura terrestre, olha o tamanho do nosso planeta. Né? Passamos aqui semana passada um vídeo que mostrava a comparação do planeta Terra com os astros da nossa Via Láctea, depois a Via Láctea com 400 bilhões de estrelas e, por sua vez, um planetinha desse, né, faz parte de um conjunto cósmico. Jamais poderá se achar alguma coisa e acreditar que haja um privilégio em relação a uma religião, a um povo, alguma coisa. Muitas vezes a gente até aceita que o outro tenha uma outra visão. Mas se a gente se examinar bem, a gente lá dentro vai assim, mas o meu aqui é o melhor, é o mais certinho, é o mais, né? Ou que a gente tem mais afinidade. Isto não é que seja errado, mas precisa terminar. A humanidade do futuro é uma humanidade, como dizia Paramahansa Yogananda, em que não há uma religião específica. A religião que existe é a religião do amor, da universalidade. O entendimento de que Deus é algo muito maior do que as nossas definições e é, ao mesmo tempo, algo muito mais próximo do que nós pudéssemos imaginar. A gente esquece disso e o nosso relacionamento com Ele não se dá, portanto, de uma forma ideal. Voltamos de novo a Jesus. Na tradição em que ele vem, do povo hebreu, e foi isso que motivou essa derivada, existe uma percepção muito interessante, que parece conflitante. Existe isso também na tradição védica. Né? Se nós vamos examinar o hinduísmo, como a gente chama a tradição védica, é acusado de politeísta por aqueles que não percebem por tantas manifestações da divindade que são apresentadas. A tradição hebraica ela é muito forte, muito firme em afirmar o monoteísmo. Mas se a gente estuda um pouquinho mais, nós vamos ver que esse monoteísmo, apesar de ser muito fortemente reafirmado, no seu entendimento mais profundo, na tradição mais profunda que é representada pela Kabbalah, ela expressa a divindade única em diversas facetas, sem que isto macule ou faça a unidade desaparecer. Todo mundo conhece a árvore da vida, mas Deus possui o Deus único, que começa de uma forma chamada de Ain, ou Ein Sof, o infinito ou nada. Ain é o sem fim, ou nada. E Ein Sof é aquele que não tem fim. Quando começa Deus a ficar mais perceptível, ele começa a ganhar nomes. E se chama Deus de diversos nomes. E cada nome que se chama a Deus tem uma específica estrutura vibratória, religiosa, é uma faceta da divindade. Nós, quando traduzimos a Bíblia hebraica, a gente abdica nas línguas ocidentais de usar esses nomes variados. A gente geralmente usa ou o Senhor ou Deus, como se isso não fosse importante. Mas se você vai ao hebraico original, aparece em cada momento específico, dependendo de que faceta se está tratando, Deus com um determinado nome. Por exemplo, no Gênesis, quando diz, no princípio Deus criou, numa língua ocidental, português no caso. Em hebraico diz, Bereshit bara Elohim. Elohim é um nome de Deus, e é um nome vinculado ao rigor, à justiça, à dureza. Esse nome é aplicado à criação do mundo porque tem uma razão para isso. Você vai ver Deus ser chamado de outros nomes, às vezes até de o nome, Hashem. Vai ser chamado de Adonai, vai ser chamado de Shaddai. Dependendo da situação ou de que quer ser passado, é um nome específico que é utilizado, porque este nome tem uma significação. Ora, por que eu estou falando isso? Porque nessas estruturas de nomes, lá no alto da árvore da vida,
depois da unidade, quando ela se parte na primeira dualidade, aparecem duas sfirot, que são as emanações de Deus, uma com o nome de Chokhmah e a outra com o nome de Binah, que nós podemos substituir esses nomes, como se faz em matemática, né? Tira aqui e coloca uma outra coisa equivalente no lugar, por Abba, Chokhmah, e Imá, Binah. Abba significa pai e Imá significa mãe. É muito interessante porque, ora, uma religião monoteísta apresentar Deus como pai e mãe, não estamos conversando sobre isso hoje. Queremos lembrar o seguinte, estamos falando sobre Deus da forma de pai. Porque nesta estrutura toda apresentada, a evolução humana privilegia o contato com o divino de uma forma muito exterior, que tem a ver com aquele nome inicial que eu falei, Elohim, o nome da justiça, do rigor. E nós, nas nossas encarnações, porque aqui a gente admite uma evolução através de reencarnações, nós somos condicionados, ainda que Jesus tenha feito todo o trabalho que fez e tenha nos apresentado um pai, eu faço um pequeno repto, um desafio e faço a mim mesmo. Ainda que ele nos tenha apresentado um pai, nós todos temos com o eterno, com o divino, com o sem nome, com Deus. Mas vamos entender então que é um ser que transcende nomes. Mas nós temos com esse ser uma relação que pode ser tudo, menos a relação com o pai. Eu estou me desafiando aqui. Faça uma rápida análise mental. A gente pode até falar, quando a gente reza, Pai nosso que estás nos céus. Mas comparem, lógico que há pais e pais, né? Mas normalmente a figura paterna, né? Existem figuras paternas terríveis, mas enfim, não é o nosso caso. Vamos lembrar da figura paterna que certamente a maioria de nós aqui teve. Um pai pode ser até rigor, mas é carinhoso, é rígido, é o apoio, é aquele cara que você se joga nos braços. Se ele chegar e te botar em cima de um armário, você pequenininho, diz assim, vem meu filho, você não vai ter dúvida nenhuma. E se joga porque você tem certeza de que ele vai te segurar. Essa relação que nós temos com o nosso pai físico. Vamos fazer uma dilação para a relação que nós temos com Deus. É verdadeiro que a gente tenha a relação com Ele como se fosse com um Pai celestial? Certamente ainda não. Mas está de pé. O que Jesus e os mestres nos falam não são coisas que ficam no tempo ou que são encarceradas dentro de livros ou de conceitos intelectuais que depois perdem o valor e que muitas vezes são utilizados por nós inconscientemente sem valor nenhum. Porque nós rezamos, os dentre nós que rezam o Pai Nosso todos os dias, falam Pai Nosso que estás nos céus, mas não estão se dirigindo a um Pai. Estão se dirigindo a algum ser que tem para nós uma percepção vaga de um intelecto ou de um conceito que nós temos, que nos foi ensinado, mas que não está gravado dentro de nós. Não está pronto a ser manifestado como uma relação. Se o nosso Pai é vivo hoje, nós sabemos que, na maior parte, eu vou repetir, dos casos, nem todos, se a gente precisa de alguma coisa, como faz com a mãe, né? Mas eu estou querendo falar, porque ontem foi o Dia dos Pais, a gente vai ao Pai. E a gente sabe que Ele... Agora, quem faz isso com o divino? Quem faz isso com o Pai Celestial? Eu não tenho dúvida, e foi isso que eu estava ontem vendo, uma das coisas que veio crescendo dentro da minha percepção, o quanto eu não tinha esse contato com o Pai de uma forma como um pai. O quanto essa visão de pai era distante da realidade intrínseca, aplicada lá dentro do coração, e se manifesta como algo que
Pai é pai. Então, a um pai eu faço determinado tipo de pedido ou tenho um determinado tipo de relação. Mas não. Há muitas causas para isso. Inúmeras. Dentre elas, a nossa condição de estarmos mergulhados num estado de consciência vinculado ao que nós chamamos de mundo material ou mundo físico. A nossa consciência, a consciência que nós lidamos todos os dias, nesse exato instante, quando a gente acorda, quando a gente vai para o trabalho, ou vai para as nossas atividades, a gente faz, come, dorme, levanta, relaciona, esta consciência está parcializada e enfeixada num mundo muito restrito. Esse mundo é alimentado apenas por aquilo que nós recebemos pelos nossos sentidos e que recebemos através dos sentidos pelos conceitos que vão se estruturar no nosso intelecto, vamos chamar assim. É o que aprendemos, e aprendemos ouvindo, aprendemos vendo, aprendemos, né? Mas isto vai parcializando a nossa consciência e vai nos aprisionando dentro de um mundo que é um mundo muito restrito e que nos leva a uma consciência de dor e de sofrimento, de luta, de conflito, todo o tempo. Se quiser levá-la para ser assistida lá na frente, lá na casa, na Lauro de Passos, pode levar, tá? Essa consciência parcial é alimentada por nós todo o tempo. Nós vivemos numa ilusão e, por isso mesmo, a nossa relação com o nosso Criador, ou ela não existe, podemos ser ateus, ou ela existe de uma forma muito desconectada. Se nós nos autoanalisarmos, nós vamos ver que nós nos relacionamos com o nosso Criador, se nós temos alguma fé, se professamos se acreditamos em Deus, essa história se dá numa relação extremamente distante, ou com um Deus que está lá longe, ou com um Deus injusto, ou com um Deus que não liga para mim, ou um Deus que me abandona, enfim, são estruturas que não nos aproximam, nos afastam. O que Jesus veio fazer no mundo? Toda a sua vida, e por isso ele escolheu, ele poderia ter, na sua tradição, se referido a Deus em diversos nomes. Mas ele especificamente escolheu e frisou, e bateu, e repetiu, e trouxe uma oração especificamente vinculada a este nome, Abba, Pai, para que nós aprendêssemos, aprender no sentido verdadeiro, não é aprender no sentido intelectual, a trazer essa realidade para dentro de nós e, a partir daí, usufruir desse poder. O que é usufruir aí? Que palavra está sendo dita usufruir? Não é usufruir egoisticamente. É usufruir de um poder de um filho que, ao entender isto, recebe do pai tudo aquilo que o pai tem e, a partir daí, se transforma num espelho do próprio pai para os seus companheiros de jornada. Essa, se a gente pudesse, a loucura de resumir a missão de Jesus, era isso. Jesus fez o tempo inteiro mostrando o seguinte, olha, está todo mundo dormindo, tanto que ele nos chamou de mortos, presos numa consciência parcial, acreditando em coisas que só chegam pelos sentidos e vivendo uma vida em que a oração é vazia, em que você não medita, em que você não tem uma relação com o seu próximo, como se ele fosse seu irmão, filhos de um mesmo pai, e vão passar pelo mundo assim. E ele não foi um expresso, ele falou da reencarnação, sim, com Nicodemos. Vão passar pelo mundo assim e vão continuar a voltar ao mundo assado, um pouco diferente do assim. E vão continuar a ir e a voltar até que despertem, até que acordem. E usou parábolas dos seus ensinamentos para nos deixar essa mensagem muito clara. Eu só trago duas passagens aqui. Uma delas, que é clássica e todo mundo conhece, é a do filho pródigo. O filho pródigo, né, vejam bem, filho, pai, 2 filhos. Um deles chega e diz assim, ó, quero logo a minha parte na herança, me dá isso tudo aqui que eu quero saber da minha vida, esquece aí você. Mais ou menos nós, ainda que a gente não lembre disso, né? Em passadas eras, muitas vezes em outros universos.
porque a gente precisa um pouco implantar essa consciência de que nós não somos seres que têm uma, duas ou três encarnações só na nossa retaguarda. Nós somos seres que já vivemos eras. Eu digo isso sem medo de errar, porque quando a gente se congrega em locais como esse, ou essa casa, isso é sempre uma verdade. Aqui e em outros locais. O mundo tem 7 bilhões de habitantes e alguns milhões de habitantes desse mundo se congregam em locais específicos para poder, relembrando o que em muitas eras fizeram, como podem se libertar disso, superando a própria lei do karma. Que, aliás, essa é uma das formas por que Jesus se dirige ao Pai. E essa parábola específica é uma parábola que mostra com clareza o quanto a lei do karma é real e o quanto ela é também subordinada a uma lei mais poderosa e mais potente. A parábola do filho pródigo fala de 2 filhos e um sai, perde tudo e acaba de uma forma tão caída que fica cuidando dos porcos, como quase escravo de um senhor em terras longínquas, e de tal forma que nem ele se levantava, ele estava de cara no chão, cuidando dos porcos e mal tinha força para se erguer. É especificado na parábola a sua posição deitada, de cara no chão, como a gente vê as pessoas que abandonam a força de viver, né? E um dia ele lembra que na casa do pai dele, comendo o que sobrava dos porcos. E um dia ele se levanta e fala assim, eu tenho uma casa, eu tenho um pai que me dava tudo. Olha, eu vou voltar lá, vou pedir perdão por tudo, vou me ajoelhar no pé dele, vou fazer tudo o que eu puder para ele. Ainda que ele me coloque num dos seus escravos, dos seus servos, esses servos comem muito melhor do que isso aqui, pelo menos eu vou ter um local. E vai com esse intento. E se dirige ao pai. O mais bonito dessa parábola é que ela diz que quando esse filho se põe de pé e começa a caminhar, o pai o vê de longe. E aí, os detalhes, quer dizer, as escrituras são códigos, e os códigos podem ser vistos em diversos níveis, mas esse é um nível muito fácil de a gente ver. Quando o pai percebe o filho, o pai não deixa o filho ir até ele. O pai vai em direção ao filho. E corre, abre os braços e o filho prepara um discurso. Olha, eu vou chegar, vou pedir perdão, vou me ajoelhar no pé. Quando ele começa a falar, o pai o abraça, não deixa ele dar nenhuma palavra e começa a dar ordens. Limpem, deem banho, melhor roupa, melhor tudo, pode matar não sei quantos bois, festa. Meu filho voltou. E ele fica meio atônito, né? E aí entra em cena o irmão, que estava ali o tempo inteiro, fazendo toda a vontade do pai, trabalhando. E o irmão, em determinado momento, vendo aquilo tudo, fala, pô, pai, eu estou aqui o tempo todo, te ajudando, fazendo as coisas, e meu irmão leva, gasta tudo, volta. Quando ele volta, essa festa toda, eu nunca tive... Aí o pai fala a frase que mata, porque é ela que vai equivaler os dois. E o irmão, apesar de ter sido uma pessoa boazinha, de estar o tempo todo ali, né, junto com o pai, ainda não tinha esse grau de consciência. Apesar de ser aparentemente o bom da história, né? O irmão que ficou perto do pai, mas faltava nele o clique que o pai vai lhe dar agora. Ele diz assim, meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Gente, olha essa frase. Tudo, não tem, né, um boi, uma festa, tudo que eu tenho. Esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e se levantou, se ressuscitou. E, portanto, mais festa vai haver agora, porque eu agora tenho os meus 2 filhos comigo. Essa parábola tem muitos, um deles é exatamente a ruptura da lei do karma pela força do perdão e do entendimento de que quando alguém entende que tudo o que o pai tem é dele, desaparece o ciúme, desaparece a competição, desaparece que eu fui antes, que você foi depois, desaparece as estruturas de tempo e espaço, que são uma das razões de limitação da nossa consciência. Ora, num grau de eternidade, o que interessa que alguém tenha evoluído no tempo mais rápido do que o outro? Nada. Na eternidade, tudo some.
olhado nessa ótica. Aliás, isso está no livro dos Espíritos. Porque Kardec, que era um altamente racionalista, quando vai fazer a pergunta, ele diz, mas vem cá, os espíritos se tornam perfeitos. Aquele que se tornou perfeito primeiro é maior do que o que depois? A entidade vai dizer, não. Nada a ver. Na época do Kardec ainda não tinha lei da relatividade descoberta, nem física quântica posta à nossa disposição, mas foi dito a ele, quando chega na eternidade, acabou. Não tem mais os graus de relatividade que vocês vivem nesse mundo. É só isso que a gente pode dizer. Aliás, essa é uma das respostas que Kardec mais ouviu. Por enquanto, a gente só pode dizer isso. Por enquanto, a gente só pode chegar ali. Tipo assim, ó, vai ter muita coisa ainda para ser revelada. Jesus faz isso e mostra nessa parábola a força que existe em se reconectar com o Pai como Pai. Até aquele momento, o filho pródigo pensava, eu sou um desvalido, eu sou alguém que não merece absolutamente nada, mas eu vou tentar lá um lugarzinho de escravo. Quando ele chega, ele toma essa surpresa. Gente, Jesus é um ser cósmico, é um ser crístico. Cósmico é o Pai. A consciência crística deve se unir à consciência cósmica. Aonde está o Pai, a Mãe, tudo. Mas o Cristo, que cada um de nós tem dentro de si, deve se unir a isso. Ele, como um ser crístico, e que apontava a potencialidade crística em cada uma das criaturas, ele demonstrava com clareza que todo o movimento que nós tínhamos que fazer era de nos reconectar com a divindade de uma forma que nos permitisse romper amarras e atingir o que nós todos buscamos. Quem não quer a felicidade? Quem não quer a alegria? Quem não quer modificar a situação externa em que a gente vive? E quando não pode ainda modificar, quem não quer olhar essa situação com outro olhar? Aí quem disse com muita clareza, repetiu tantas vezes, melhor até do que Jesus, melhor não é bem a palavra, mas mais especificamente que Jesus, foi alguém que a gente vai comemorar o aniversário amanhã. Rei Bhagavan Krishna. Amanhã é Namastani, né? É variável. Então, o aparecimento de Krishna, que nos fala nascimento, Krishna também aparece, comemorado em datas variáveis. E ele dizia isso. Ele dizia com toda a clareza que nós devemos ser equânimes. Aquele que supera a dualidade da dor e do sofrimento, sem se deixar afetar nem por um nem por outro, de uma forma, nem quando eu estou muito alegre ou quando eu recebo muita coisa, nem quando vem uma coisa aparentemente ruim, aquele que tem a consciência crística, ele entende aquilo como algo que precisa ser equilibrado e que não o afete de forma a iludi-lo. Krishna foi muito claro nisso. Jesus também disse isso, mas focou num lado muito importante, que é a nossa relação com o nosso Criador, na forma de um Pai amoroso e de um Pai que precisa que nós nos conectemos com Ele para que Ele possa se conectar conosco. É claro que Ele está aqui, onipresente, onipotente, sabedor de tudo, mas nós estamos num mundo dual, é preciso que a gente faça esse movimento que está simbolizado na palavra do Filho Pródigo, na parábola do Filho Pródigo. E que está posto numa afirmação literal, que não é nem é parábola, que é aquela passagem que todo mundo conhece. E valeria para dizer, a gente como pai, quem é pai aqui sabe disso. Como é verdade o que Jesus falou e como não é verdade ainda para nós o final da história. Ele diz assim, olha, vocês estão aqui nesse mundo andando perdidos, orem, orem. Mas não uma oração vazia, não uma oração desconectada, não uma oração superficial, não uma oração, vamos chamar assim, apenas automática. Mas orem de dentro, entrem em contato com Deus, peçam e vos lhe será dado. Batam e a porta vos será aberta. Aí ele continua. Por quê? Quem de vós que sois pais, quando um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma pedra? Ou quando pedir
um ovo lhe dará um escorpião. Se vocês que são maus, aí Jesus bate duro, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais um Pai que está nos céus, o nosso Pai saberá dar boas coisas a nós como filhos. É absurdo. Mas vejam como isso, a gente lê, eu li 1000 vezes isso aqui. E confesso a vocês que essa noite fez um sentido diferente ao me preparar para conversar sobre isso. Né? Que horas eu te mandei o tema? A hora que eu mandei para o Maico foi a hora que deu o estalo, eu comecei a olhar. Mais ou menos isso. E falei, gente, mas é verdade, porque é um pai, até agora um pai meio insubstancial, quer dizer, é um pai, mas me comparando com meu pai físico, que já não está mais nesse mundo, mas que foi um pai expressivo e que cumpria esse papel, né, de fazer e dar todo o apoio possível, imaginava a qualquer hora, a qualquer momento. Por que eu não faço isso com o Pai Celestial? O que impede? O que nos impede? Certamente é o nosso distanciamento de séculos e séculos dessa realidade e de viver nesta forma condicionada, enfeitiçados pelos que nos chega pelos sentidos e incapazes de ter nesse Pai, o Pai mais do que qualquer pai, mais próximo do que qualquer pai que seja próximo, e nos valer disso. Yogananda dizia, nós nos achamos filhos de Deus, mas nós nos posicionamos a Deus como se fôssemos mendigos ou escravos, e não como filhos. Um filho tem o direito de chegar ao pai, e o pai pode até dizer, ó, não vai ser bem assim, mas o filho tem o direito de chegar, e se ele chega de uma forma, e aí o que ele nos ensina é isso. Por isso é que eu falei da coisa, e vou ler para vocês, antes que a gente faça a nossa meditação, um trecho da leitura, né? Porque vale a pena. Paramahansa Yogananda é um dos maiores emissários divinos que houve aqui nesse planeta. Nós demos sorte de ter nesse século XX seres como Paramahansa Yogananda, como Chico, como Gandhi, como Teresinha de Jesus, como Menachem Mendelssohn, o Lubavitcher e tantos outros santos em todos os aspectos da tradição espiritual humana. E a gente precisa aproveitar isso. Essa casa foi uma casa que surgiu para que se viva Deus. Viver Deus. E viver Deus é nós trazermos essa conceituação, não conceituação. Trazermos esta realidade para dentro da nossa alma, do nosso coração. É fazermos com que Deus, Pai, participe intensamente de tudo o que nós fizermos na vida. Temos que viver com a consciência mergulhada nele. Isso vai transformar a nossa vida. Se nós conseguirmos fazer, aos poucos, a percepção de que tudo que nós fazemos, fazemos nele, nele nós nos movemos, nele nós somos, nele nós existimos, isso está numa epístola do apóstolo Paulo, e fazermos disso realidade, nós somos capazes de mover efetivamente qualquer montanha que se ponha à nossa frente. Qualquer uma. Mas porque nós teremos percebido que não é o nosso ego, mas sim, por isso a humildade é o ponto fundamental. É sabermos, entendermos que no ego nós não somos nada. Por isso no Sermão da Montanha, a primeira das afirmações é: bem-aventurados os que têm o espírito de pobre. Não é que você pobre não é o sentido, é o pobre no sentido do ele sabe que no ego ele não tem nada. Na hora que ele entende isso, ele se torna mais rico do que qualquer rico. Não entendi. Não? Posso tentar te explicar de novo. O espírito de pobre não é o espírito de pobreza no sentido pejorativo que nós damos a essa palavra. Por isso muita gente não entende essa primeira frase do Sermão da Montanha. O espírito de pobre é aquele que sabe que dele mesmo ele não tem riqueza nenhuma, que tudo é do divino. Mas o paradoxo nos leva, quando a gente entende isso, e por isso nós ficamos livres, quando a gente tem esse entendimento, a gente fica livre da vaidade, do orgulho, de nos acharmos
qualquer coisa, ainda que nós sejamos seres com grande evidência. Mas quando esse espírito de pobre está em nós, nós somos bem-aventurados. Porque sabemos que a única riqueza vem da nossa união com o divino. Né? Deixa eu tentar ler aqui então os trechos dessa, que diz o seguinte: Passos que levam a Deus. Esse é o nome do serviço de leitura. E Paramahansa Yogananda nos fala: uma passagem do Bhagavad Gita referindo-se que a meditação, que nós vamos fazer isso agora daqui a pouco, é uma das formas de nós nos unirmos a Deus, junto com a oração. Então ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, nós não vamos ler tudo. Jesus estava dizendo quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por aquele que tem fé em mim, de sua barriga correrão rios de águas vivas. Jesus estava dizendo que, se algum homem está louco de desejos e não achou paz, se algum homem está sequioso pelo reino da consciência divina e eterna bem-aventurança, que ele sintonize a sua consciência com a consciência crística em mim, que estava nele, em Jesus, e ele beba das águas imortais da bem-aventurança que fluem de lá. As Escrituras profetizaram que qualquer pessoa que sintonize a sua consciência com a consciência crística, por meio da concentração, da devoção, da oração e da meditação, descobrirá que de sua barriga, ou seja, do plexo solar, da região lombar, muitos rios de luz ou forças vitais fluirão de volta à espinha dorsal, arrastando a sua consciência à sede do espírito que está no cérebro. Com essas palavras, Jesus quis dizer que aqueles que não somente acreditavam nele intelectualmente, mas que estavam também em sintonia com a sua consciência crística e com o Espírito Santo, ou vibração criadora, entenderiam o significado profundo da expressão rios de águas vivas, fluindo de seu corpo. Aquele que não conseguir entender essa metafísica experiência técnica, deve considerar que a consciência fluindo através dos 5 rios da vista, audição, olfato, paladar e tato, fazem o homem inconsciente apenas da matéria. Mas quando, pela meditação, a consciência e a força vital são retiradas dos 5 sentidos, fluindo para cima, elas aparecem à vista interna como rios de luz e energia, fazendo com que se dirijam elas ao luminoso centro oceânico do espírito que está no cérebro. Aí ele vai numa passagem do Bhagavad Gita. Sentado em meditação, concentrando a sua mente em um único ponto e controlando o poder de visualização e os sentidos, o devoto pratica a yoga verdadeira para sua autopurificação. É bom a gente lembrar aqui que a palavra yoga é a origem sânscrita, significa união, e é a origem sânscrita da palavra yugos, ou jugo, ou junção. E Jesus utilizou esta definição, a mesma de yoga, para dizer: bem-aventurados aqueles a quem que se entregam a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que, aliás, é a mesma origem da palavra yudim, judeu, ou yehudim, união. A yoga verdadeira é, portanto, a união do nosso ser parcial com o espírito oceânico, ou a consciência crística que está dormente dentro de nós, mas que move o mundo e move os despertos. Nós temos que cair, então, firmes num trabalho de buscar esse despertar, porque isso resolve todos os nossos problemas. Vou continuar a ler, a gente tem tempo. Estou animado para ler o Yogananda hoje. Bom, essa foi a passagem do Gita, Bhagavad Gita 6.12. Comentários do Yogananda.
nessa passagem, a Gita diz que durante o esforço para se concentrar num único ponto, o yogi não terá sucesso a menos que, por meio da concentração, ele retire a sua atenção do campo de atividade da força vital nos 5 sentidos. O devoto que se senta numa postura e medita no ponto entre as sobrancelhas e aprende a praticar esta yoga, a união do ego e da alma, descobre que sua mente e o seu coração ficam livres de distrações sensoriais, dos apegos e das aversões emocionais. No começo, o devoto só consegue aquietar a mente uma vez por outra. Com mais progresso, ele vê que durante a metade do tempo a sua mente está concentrada no divino. E na outra metade ele está distraído nas operações materiais e no corpo físico. Natural, em todos nós aqui, se tentarmos ou os que já fazemos meditação. Mas, se ele aprofunda o seu progresso espiritual, maior parte do tempo ele permanecerá num estado de concentração perfeita, só experimentando pequenos períodos de inquietude. No estado final, ou Nirvikalpa Samadhi, que é aquele estado do Samadhi em que a gente está aparentemente normal, conversando com as pessoas, sem nenhuma aparência externa de meditação, mas está tão unido a Deus que tudo que você faz está em concentração absoluta com a realidade divina. Esse é o estado dos grandes santos, que trazem com eles a presença divina que é perceptível pelas pessoas apenas pela sua aproximação ou por pensar nele. Nós experimentamos isso quando a gente pensa no Padre Pio, quando a gente vê alguém que tem dentro de si uma força crística já realizada, a proximidade dessa pessoa já faz com que a gente sinta isso. Eu senti isso várias vezes ao chegar perto de criaturas em que eu aprendi muito a respeitar. Então o que ele está dizendo é isso, é um estado de Nirvikalpa Samadhi, é um Samadhi desperto. Eu não preciso estar fechado com o olho em concentração num trabalho ativo, mas eu entrei dentro de um estado permanente. Então eu e o divino, eu e o Pai, passamos a ser, como disse Jesus, um. Ele está identificado com o absoluto, permanentemente. Bom, tem umas partes aqui. As lições são muitas. Olha só que legal agora. Os passos que levam a Deus. Deus está refletido em todos os seres, em toda a criação. E por causa da felicidade que eu sinto na alegria do Espírito, diz Paramahansa Yogananda, eu desejo dar o seu amor a todos os seres que vêm a mim. Yogananda foi chamado pelos seus contemporâneos de Prema Avatar. Prema Avatar, o avatar do amor. Porque realmente o máximo que ele dava e continua dando, liberto como está, é o seu amor aos seus devotos, como faz conosco. Esse é o meu maior desejo, é o desejo pelo qual eu vivo. Pouquíssimas pessoas compreendem o procedimento para comungar com Deus. Muitas delas raciocinam assim, entre aspas. Pensando não em Deus, somos sempre capazes de satisfazer as nossas necessidades diárias. Por que procurá-lo, então? Fecha aspas. Alguns assumem essa atitude. Abre aspas. Nós rezamos, mas não sabemos se ele está ouvindo, portanto, não vou me preocupar. Fecha aspas. Há ainda outros que desistem de buscá-lo, dizendo, quando morrermos, vamos tratar disso. Ilusão. Nós devemos fazer isto hoje. Devemos ser práticos. Ele era muito prático. O Yogananda era capricorniano do dia 5 de janeiro. Quem vê o mapa astral do Yogananda vê que ele era o cara de fazer as coisas acontecerem. Era buscar, é hoje, Deus é hoje, não tem conversa, não tem essa história. Os aspectos práticos da verdadeira autorrealização mudaram a vida de milhares. Se amarmos a Deus, seremos capazes de fazer outros sentirem a sua presença. Da mesma forma que somos capazes de fazê-los sentir que os odiamos. É verdade. Se isto for verdade. Você encara uma pessoa que você não tem antipatia, você vai perceber. Se alguém chega como um amante de Deus, é capaz de fazer que a gente sinta essa vontade de buscar amar a Deus com toda a força do coração.
Devemos usar o nosso poder. A sinceridade é o diamante transparente através do qual a luz de Deus pode brilhar em nossas vidas. Como devemos abordar Deus? Quando há tantas religiões, cada uma delas se proclama o único caminho para o céu. Você se sente no céu? Pergunta ele. A sua própria autorrealização deveria ser a força da religião em sua vida. Eu não quero que ninguém fique preso à minha personalidade, dizia ele. Se eu fizesse, depois da minha morte, as flores das almas assim atraídas seriam dispersas e destruídas pelo tempo. Estou aqui para servir as almas, e a única isca que oferecerei é o meu amor. São Paulo disse, ore incessantemente. Buda disse, medite em Deus. Zoroastro deu as mesmas instruções. Provas da existência de Deus não são encontradas em livros, nem nas palavras dos outros. Elas estão dentro de você próprio. Quando sentamos quietos em oração e nada acontece, é porque não nos interiorizamos o suficientemente para tocar Deus. Orações cegas não funcionam. A partir de hoje, comecemos a rezar 5 horas por dia para ficarmos milionários. Esse desejo dificilmente será concedido. Mas, se de todo o coração você orar a Deus e dizendo assim, eu sou o teu filho, feito à tua imagem, faze-me um contigo, esta prece será atendida. Se você puder estabelecer o perdido relacionamento com Deus, restabelecer, então terá tudo. Jesus não era o mais rico do que o mais rico homem do mundo. Ele tinha tudo que possuía o Pai. Seu lar era o universo. Sua consciência era onipresente. Por isso é que ele disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus era um com Deus. Ele disse, pensas que não posso orar a meu Pai e pedir que ele mande mais de 12 legiões de anjos? Falou isso para o Pilatos. E, entretanto, não usou seus poderes para destruir aqueles que estavam crucificando o seu corpo. Dessa maneira, ele expressou suas qualidades divinas, pois nosso Pai Celestial não nos pune por nossos erros contra ele. Qual é o caminho para conhecer Deus? Aí ele vai dizendo, primeiro passo, você vai se acostumando, vai rezando, vai tudo, e vai cumprindo as coisas retas, vai encontrando seus defeitos. Mas fazer tudo, ser gentil, ser sincero, falar a verdade, amar o próximo. Só que isso não é completamente suficiente para conhecer Deus. Ele é o único amigo real, é o único amigo cujo amor é incondicional. Lembre-se disso. Portanto, depois que você estiver pronto, concentre-se em unir-se a Ele todos os dias de sua vida. Por que é que sentimos paz durante tantas horas à noite? De onde vem ela? Alguma coisa não pode vir do nada. Aquela paz vem de algum lugar, e a resposta é, Deus está presente nas regiões do sono. A paz sentida no sono, quando ela existe, vem de Deus. Portanto, dizem os mestres, pratique a autorrealização, pensando certo, agindo certo, comendo certo, oxigenando o seu sangue por meio do pranayama, que é o controle da força vital. Cada estado mental tem um estado físico correspondente, e cada estado físico tem um correspondente estado mental. Aí ele vai explicando aqui, né? E no final ele diz assim, vai meditando, vai entrando tudo para a gente não ter tempo para poder fazer a nossa meditação. E aí ele faz uma brincadeira, agora ele era muito brincalhão. Assim, bom, você então terá, no final, quando você for capaz de esquecer as sensações físicas, você estará no altar de Deus. Isto eu digo baseado na minha própria experiência. Aplique o teste. Independentemente do método que você esteja praticando para meditar, você terá, em última análise, que seguir os métodos descritos na antiguidade pelo grande sábio yogi Patanjali. Eu posso dizer Deus, 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 e entrar no estado de êxtase de completa absorção no pensamento de Deus. Eu posso entrar naquele estado pela meditação, ou vendo uma bela paisagem, ou olhando alguém. Quando tiver atingido esse nível,
você também poderá entrar naquele estado, por qualquer método. Teste essas verdades em suas meditações. Muitas pessoas pensam erroneamente que já chegaram lá. Aí ele faz uma brincadeira, que é a última coisa que eu vou ler. Para elas eu diria, deixe-me quebrar a sua mão e você ver se pode curá-la imediatamente como Jesus podia. Se não puder, não pense nem por um só instante que você já atingiu o estado de consciência crítica. Você terá que trabalhar ainda muito para conseguir. Portanto, siga primeiro essas regras, interiorize-se, ligue-se a Deus, ore, medite, persevere, haja com amor. Faça tudo isso mergulhado em Deus. Nas horas de meditação, desligue-se dos 5 sentidos e da força vital restrita à sua consciência física. Você poderá fazer isso e se tornará um unido a Deus. Bom, eu não vou ler tudo isso aqui para que a gente possa avisar, mas no final ele diz assim, no último passo é a união e a identificação com aquela luz, aquele Pai, virá uma alegria bem-aventurança, sempre nova. Se você sente essas coisas, eu me curvo em reverência, sentarei a seus pés, como farão todas as almas que já sentiram Deus, e os seus pés eu beijarei. Então, a gente se prepare para um dia, quem sabe, receber um beijo nos pés do Paramahansa Yogananda. Enquanto isso, a gente vai beijando os pés dele. Né? Bom, vamos fazer então a nossa meditação de hoje. É importante que a nossa meditação ela é uma meditação guiada. O Yogananda, quando se refere a essa meditação aqui, ele está usando técnicas que a gente pode fazer em casa. Eu até recomendo, se vocês já não fazem, que vocês procurem uma técnica que permita uma meditação silenciosa em casa, que é como se faz na Self, por exemplo, como se faz em diversas escolas de meditação, algumas com mais radicalidade, outras com menos, em que a gente simplesmente desliga realmente, né, a tomada dos sentidos físicos e mergulha dentro desse estado em que não há tempo, em que não há presente, passado, futuro, em que não há mente. É claro que esse processo é um processo que precisa de ser trabalhado, mas o mais importante que nos fala também Paramahansa Yogananda é que a técnica, seja ela qual for, ela tem que ser subordinada a esta vontade inquebrantável de nos acercarmos desse Pai, para sentirmos o amor infinito que Ele tem por nós e para que nós possamos aprender esse amor infinito, trazer ele para dentro da nossa realidade e passarmos por nossa vez a sermos veículo desse amor. Aos poucos, isso vai se tornar uma realidade em nossa vida e nós nos transformamos, se fazemos isso com humildade verdadeira, em canais límpidos, para que a passagem dessa luz por nós vá iluminando aqueles que compartilham conosco a caminhada. E nós também, portanto, nos tornaremos discípulos verdadeiros, filhos que falam em nome do seu Pai, do nosso Pai, o Pai que está nos céus. E a quem agora nós todos vamos procurar nos dirigir realmente como um Pai que nos ouve, que está perto, que nos concede misericórdia. Essa é a grande palavra. E dentre os emissários do Senhor, que passaram pelo mundo depois do Cristo, um deles deixou clara a força da misericórdia como expressão lídima e poderosa da ação e da atitude de nosso Pai para conosco. Lembrem da parábola.
Foi a misericórdia do Pai que não deixou que o filho pródigo desse uma palavra, nem para pedir perdão. Ele simplesmente o acolheu. Nós que somos premidos pelas leis do karma, nós que temos colhido de sementes que temos plantado ao longo das eras pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, temos permanentemente a oportunidade de nos vincular a essa misericórdia. Deus é misericordioso. E a figura que mais nos mostrou com clareza essa misericórdia, após a passagem do Cristo pelo mundo, foi Francisco de Assis. Ele sentiu o poder da misericórdia do Pai. Ele entendeu a relação de filho para pai que temos que ter com o Pai Celestial. Quando ele tirou as vestes na praça de Assis e olhou a seu pai, Pietro Bernardone, com um olhar compassivo de quem o amava profundamente, ele teve a coragem de dizer que diria a partir dali: Pai nosso, que estás nos céus, como o único Pai de todos. Não deixou de amar seu pai físico, porque anos mais tarde não só se reconciliou com ele, como viu seu pai se transformar nos últimos anos de vida num dos maiores seguidores da sua ordem terceira, como viu sua mãe ser acolhida por Clara em seu mosteiro. Ele sabia desse amor, ele experimentou esse amor. E experimentou a misericórdia acima do rigor. E nos valendo disso, ainda que para nós seja ainda um conceito, ainda que para nós isso não esteja gravado no mais profundo do coração, nós queremos que isto, sem mais demora, ocorra. E é para isso que nesse instante, com os olhos fechados, com os pés sobre o chão, respirando ritmadamente, concentrando como nos pediu para Mahansa Yogananda o olhar do ponto central. E a cada inspiração profunda sentirmos que estamos cercados pelos amigos espirituais que estão conosco aqui e que oram e meditam junto conosco. Vamos aquietar a nossa mente. Inspirando, inspiramos luz. E ao expirarmos, como se o ar saísse de nosso abdômen, expiramos tudo aquilo que nos desequilibra, todas as forças que nós inadvertidamente colecionamos, agregando ao espaço vital da nossa aura e depois mesmo às células do nosso corpo, essas energias desequilibradas que vão constituindo aos poucos núcleos ativos. Vamos nesse momento confiantes na misericórdia divina. Ao expirar a luz que recebemos, sentir
que muitas dessas estruturas, se não todas elas, vão sendo desarticuladas pela força da presença divina em nós, pela força da nossa devoção, pela força do nosso amor, pela força da nossa fé, ainda que sejam imperfeitos. Mas como somos alguns irmãos e irmãs unidos no mesmo propósito, sentimos também que essa luz, como a de uma vela poderosa que acende muitas outras, faz brilhar dentro de nós uma força curadora, restauradora, misericordiosa. Vamos continuar a respiração com os olhos fechados, num primeiro momento sem visualizar nada. Eu vou ficar em silêncio para que cada um de nós possa fazer esses movimentos, movimentando esses rios de água viva, sentindo a presença divina, nos preparando para encontrarmos o Pai. Nesse momento em que inspiramos o ar, que nós sabemos não ser apenas o ar com os gases que compõem a nossa atmosfera, mas um prana, sentimos todas as nossas células perfundidas. E ao expirarmos, nos libertamos dessas forças que nos desequilibram. Nós sentimos que a nossa mente inquieta vai deixando o espaço-tempo que muitas vezes nos oprime. E a cada inspiração e expiração, o nosso ser penetra uma realidade em que o tempo e o espaço não possuem a influência, mas sim, à medida em que a nossa consciência avança, serão eles a receber a influência que fluirá através de nós, pelo poder da presença. Continuemos a respirar. Agora sim, nesse ponto entre as nossas sobrancelhas, abre-se uma tela inicialmente branca, de um branco luminoso, leitoso, quase prateado, que vai crescendo, se tornando viva, porque nós vamos nos colocar
na figura de filhos e filhas pródigos. Então vamos deixar que aos poucos essa tela branca vá ganhando contornos vivos de uma cena que pode refletir um local onde nós estamos como o filho pródigo, nós filhos e filhas do Divino Pai, presos ao solo. Mas vamos contemplar a nossa volta e ver que a paisagem, que no início pode parecer nos oprimir, só pelo nosso olhar, porque nos move nesse momento uma nostalgia da casa de um pai que jamais negou qualquer pedido que fizéssemos, nos concedendo inclusive tudo aquilo que pedíramos como herança e que desbaratamos. Mas nesse momento a paisagem que olhamos ganha contornos mais vívidos. E nós aos poucos, que estávamos deitados, com os olhos no chão, nos vamos pondo sentados, de pé. Vemos as nossas vestes rotas, talvez o corpo coberto de equimoses, mas algo como um sol que vai aparecendo entre nuvens, nos toca, e agora que aos poucos vamos conseguindo ficar de pé, é como se esse sol nos concedesse um primeiro bafejo de forças, fazendo aumentar essa nostalgia, mas fazendo aumentar também a nossa vontade de dar o primeiro passo. Porque ao longe vemos um caminho, não conseguimos vislumbrar ainda, nos parece muito distante, mas sabemos que ali, atrás daquela percepção nebulosa, nosso Pai nos aguarda. Olhamos por nossos pés e começamos dando esse primeiro passo, caminhando. Sentimos, por tanto tempo que estivemos deitados, com o rosto preso ao solo, que não é uma caminhada natural ainda. Olhamos para o céu, vemos ele já mais claro. Sentimos uma brisa leve tocar o nosso rosto. E os passos vão se sucedendo ainda, exigindo a nossa concentração em dá-los. Mas estamos conseguindo. A cada um deles, vamos lembrando a face amorosa do Pai. E na tela mental do nosso ser, que está ali expresso na tela mental, vai surgindo de novo a imagem do Pai amoroso, aquele que nos dera tudo. Vamos relembrando em imagens difusas a sua presença
de amor infinito, seus abraços, seus beijos. E vamos pensando quanto de perdão temos que pedir por tantos séculos e milênios, submetidos à lei de causa e efeito, tendo desbaratado a energia divina que nos concedeu esse Pai infinito. Mas nós estamos decididos agora. Vamos em direção a Ele. Queremos a misericórdia. Queremos a misericórdia. Buscamos a sua misericórdia e o seu perdão. Vamos construir dentro de cada um de nós agora, aqueles que queiram, as estruturas que temos que pedir perdão e misericórdia a Ele, se é que elas possam vir como se confessássemos, não a um juiz, mas a um Pai. E ainda que os nossos erros sejam vistos de modo diverso pelo seu olhar infinito, nós buscamos. Nós ansiamos, nós nos movemos em direção a esse perdão. Cada um de nós agora se veja nesse início de caminho, os passos mais firmes, e o desejo de união com o Pai brotar como uma oração viva. Ao fundo, aquela visão nebulosa vai nos dando a percepção de uma silhueta luminosa. Sim, é Ele. Ele que nos percebeu ao longe. Queremos apressar o nosso passo, forçar a caminhada e lembrar como fazíamos, ainda tenros, a nos jogar em seus braços, acolhidos pelo seu amor infinito, cobrindo com o seu amor infinito a multidão das nossas irreverências. Vamos apressar o passo, mas algo surpreendente acontece, porque é Ele, como se voasse baixo, que vem em nossa direção e o seu vulto antes nebuloso toma para cada um de nós a aparência que nos anos de desterro pensáramos jamais voltar a ver novamente. E Ele se aproxima e que cada um de nós nesse instante sinta o mergulho de seus braços e o calor e a luz que emanam de seu peito. E agora só o silêncio tem lugar
para que cada um de nós mergulhe, procure mergulhar nessa sensação de estar ligado a um Pai, o maior deles, e a seu amor infinito. Abrigados no seu infinito amor, no seu regaço, vamos relatar a nossa saudade, a vontade que temos de servir, agora como filhos. Vamos nos lembrar de pedir, talvez, por aqueles companheiros que deixáramos lá atrás, no mesmo local onde na pocilga nos alimentávamos, e que ainda estão como nós, de rosto colado à terra. Tudo isto passa pela nossa mente como um raio, porque não é mais uma mente inquieta, mas uma mente lúcida nessa consciência, que percebe a grandeza, enlaçado pelo Pai, a grandeza do seu poder. Vamos sentir que isso é vida, é alegria, é bem-aventurança, é paz, é certeza. E vamos ouvir as suas palavras. Elas ecoam de longe, porque estamos mergulhados em seus braços. Ele pede festa, Ele pede luzes, Ele pede alegria. E agora sim conseguimos olhá-lo nos olhos, de pé em frente a Ele. Vamos mergulhar nesse olhar. E como num movimento divino, esses olhos refletem os nossos próprios olhos. E esse quadro vai se iluminando, iluminando, e a nossa tela mental se torna novamente de um branco intenso, como se infinitos arco-íris dela se desprendessem. E sem perder essa sensação, somos capazes agora de orar, pedindo por todos os nossos irmãos nesse planeta, pelos que sofrem, pedindo pelos nossos amados, pedindo ao Pai, que sabemos agora ser um Pai de infinito amor, que faça brilhar a sua misericórdia por aqueles a quem amamos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, por aqueles que tentam impedir a nossa caminhada, todos eles recebam essa luz infinita. Essa luz infinita, em profunda gratidão, nós rogamos que nos acompanhe.
para que possamos acordar, viver, comer, sentir, falar, dormir, voltar a acordar, com ela impressa de modo indelével em nossas almas. Obrigado a todos aqueles que estão conosco aqui nesse momento. Que a luz do Espírito brilhe em nós. Que a nossa gratidão seja um cântico permanente de nossa alma. Aos poucos, contemplando ainda esta tela de luminosidade, onde dançam arco-íris, vamos respirando, de modo a sentir que o nosso corpo físico está ali não mais como patrão, mas como um servo do Espírito, e que a nossa consciência se expressa no corpo físico, mas não se limita ao corpo físico. Aos poucos vamos contraindo a musculatura, vamos contraindo os dedos dos pés, das mãos, em profunda gratidão a Paramahansa Yogananda, a Francisco de Assis, ao Mahatma Gandhi, a Padre Pio, a Frei Luís, a todos que aqui estão conosco, principalmente a vibração cósmica de Sanat Kumara, que cada vez mais manifesta e aproxima do nosso plano físico. Vamos retomando a posse do nosso corpo físico, cada um no seu tempo. Obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Vamos que seja uma bela, poderosa e luminosa semana para todos nós.